iniciar compartilhando uma palavra bíblica, a qual também fundamenta a reflexão desta semana, e encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 9, os versículos 33 a 37. Quando os discípulos e Jesus chegaram em Cafarnaum e estavam em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo, e quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. O ministério de Jesus não aconteceu num único lugar. Ele, junto com os seus discípulos, iam de cidade em cidade, ou melhor, de vilarejo em vilarejo. E ali Jesus então ensinava, curava, expulsava os demônios e falava do reino de Deus. Embora as distâncias não fossem grandes, elas eram feitas a pé e rolava muita conversa entre eles. Então aproveitavam também esta caminhada para aprender, conversar algo. E nesta viagem, a qual acabei de ler um breve relato, Jesus ia um pouco mais retirado dos discípulos, e os discípulos então aproveitaram para cochichar entre eles, discutir. E o assunto que eles estavam discutindo era para ver quem era o maior, quem era o mais importante, quem era responsável pelo quê. Pode parecer uma questão absurda, mas não é. O próprio Jesus tratou da questão com bastante seriedade, a gente já vai ver um pouco sobre isso. Pois, ao nos organizarmos como sociedade, nós precisamos de um certo nível de hierarquia. Embora algumas pessoas discordem disso e acham que não é necessário, mas é necessário sim. Por exemplo, no Brasil nós temos a nação, o país, os estados, os municípios, é uma forma de organização. Aí temos o presidente, temos os governadores, os prefeitos, temos os ministros, os secretários, os senadores, deputados, vereadores, enfim, uma série de organizações que ajudam a sociedade a ser uma sociedade organizada, civilizada. Também nas Forças Armadas existe uma hierarquia. No Exército, por exemplo, temos general, coronel, major, capitão e outras divisões que fazem parte do jeito de ser, da organização, e ela funciona assim e precisa funcionar. Também em nossa igreja, na ISLB, nós temos uma organização, uma instituição que tem uma hierarquia. Nós temos a presidência, temos aí os sínodos, temos as paróquias, as comunidades. Numa comunidade nós temos a Assembleia Geral, temos presbitério, diretoria e também uma série de grupos e uma organização que possibilita as comunidades serem comunidades. Essas hierarquias possibilitam a nossa organização como sociedade e a convivência em sociedade. Sem elas seria o caos. Portanto, o questionamento dos discípulos não é uma coisa absurda, uma coisa de outro mundo. Eles formavam uma comunidade e havia necessidade entre eles de saber que, na ausência de Jesus, quem que iria dar as cartas, quem que estaria no comando, qual a forma de organização entre eles. O próprio Jesus não questiona isto, ele não briga com os discípulos, não reclama dos discípulos sobre isso, e nem pede para que eles parem com esse assunto. Jesus sabe que a discussão deles é legítima e é importante. Então o que Jesus faz é ensinar o princípio do reino de Deus e ajudá-los a definir quem é o mais importante, a falar como que no reino de Deus essas coisas acontecem. E este é um ponto crucial,
Pois o reino de Deus também possui uma hierarquia, uma organização, uma escala de valores. Existe uma ideia de que no reino de Deus será tudo igual e todos possuem a mesma coisa, independente do que façam. Mas há indicativos de que não será bem assim. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 9, os versículos 23 a 24, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: faço tudo isto por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Paulo usando o exemplo de uma corrida, todos correm e todos também chegam ao final, mas apenas os primeiros colocados são premiados, recebem uma recompensa maior. Creio que muitos chegarão no final da corrida da fé, serão salvos, e essa salvação é mediante a fé em Jesus Cristo, pela obra de Jesus. Isso é inquestionável. A salvação não é por obras, a salvação ela não é mérito nosso. Mas nem todos estarão na mesma posição, nem todos receberão a mesma recompensa. A recompensa será dada de acordo com o que cada um fizer. Não está muito claro, não sabemos muito bem o que são essas recompensas, mas há uma sinalização de que haverá alguma distinção no reino de Deus. Há distinções no reino de Deus. Mas então, quem é o maior? Quem é o mais importante no reino de Deus? Lembrando que o reino de Deus já começa agora, já podemos ter um vislumbre dele por meio da igreja, o corpo de Cristo, mas em plenitude iremos viver e vivenciar isso após a volta de Cristo. Mas quem é o maior? Quem será o maior no reino de Deus? No versículo 35 do texto que lemos anteriormente, assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Aqui Jesus deixa bastante claro a posição, daquele que é o mais importante, daquele que é o maior. Tanto no reino de Deus como no reino dos homens há uma hierarquia, mas há uma inversão na posição. No reino dos homens, maior é aquele que está em primeiro lugar, aquele que está no topo, aquele que é servido pelos demais, aquele que manda, aquele que decide, aquele que dá as cartas, aquele que governa, aquele que domina. Estamos falando aqui no mundo dos homens, em nossa sociedade, é isso que vemos. Mas no reino de Deus, maior é aquele que serve. Vejam que há uma inversão. Maior não é aquele que manda, não é aquele que domina, não é aquele que dá as cartas, mas é aquele que serve, aquele que está em último lugar, aquele que humildemente faz o que precisa ser feito. Por exemplificar o que significa ser grande no reino de Deus, Jesus pega uma criança e diz que fazer uma coisa grande é acolher uma criança. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. As crianças não eram tratadas como gente na época de Jesus. Na escala da sociedade eram bem inferiores. Então, para a sociedade da época, acolher uma criança era algo insignificante. Mas Jesus diz que no reino de Deus é isto que define uma pessoa grande, é alguém que faz algo para uma criança, por exemplo. Alguém que faz algo que para a sociedade é insignificante. Ou seja, grande não é aquele que é líder, que realiza grandes obras, que domina um exército, que domina muita gente.
Grande é aquele que, por mais simples que seja a sua obra, aquilo que ele faz, mas se ele fizer com humildade, se ele fizer porque é algo que precisa ser feito, então ele será grande. O evangelista Mateus, se referindo a esta ocasião, diz que devemos nos tornar como uma criança. Se não nos tornarmos como criança, de modo algum entraremos no reino de Deus. Ou seja, ser grande no reino de Deus é ser pequeno, simples, humilde, sem pretensões de poder, sem querer aparecer, sem querer e sem necessitar aplausos. Este princípio pode ser conferido também em Mateus capítulo 20, os versículos 25 a 28. Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida para salvar muita gente. Percebem aqui a inversão? Não podemos pensar no reino de Deus nos mesmos moldes hierárquicos que nós temos em nossa sociedade. É inverso, é muito diferente. Por fim, um exemplo de pessoa que Jesus considera grande e importante pode ser encontrado em Mateus 11, versículo 11. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Porém, quem é menor no reino do céu é maior do que ele. Ou seja, se alguém nesta vida consegue ser mais humilde e mais simples do que João Batista, será considerado maior do que ele no reino de Deus. Você conhece um pouco da história de João Batista? Sabe como ele viveu, quem ele foi, qual as pretensões dele? Dê uma pesquisada. João Batista de fato era alguém com um coração muito grande, uma humildade muito grande, não tinha pretensões de poder, não esperava aplausos, ele simplesmente queria servir ao Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, e vivia em humildade e simplicidade muito grande. Então, se alguém nesta vida consegue ser mais humilde do que ele, menor do que ele, será considerado maior do que ele no reino dos céus. É uma inversão total. Quanto mais quisermos subir em importância, mais precisamos descer e abrir mão de querer ser importante. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir os passos de Jesus. Isso é grandioso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.